Pai, em nome de Jesus, te louvamos mais uma vez pela oportunidade de aprender mais sobre a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é eterna, Tua Palavra não perece, e por mais que as pessoas queiram cancelá-la, anulá-la, rasgá-la, ela é viva, e ela é viva e eficaz. Em primeiro lugar, porque a Tua Palavra é o Senhor Jesus na nossa vida. E o Teu Espírito Santo nos traz as revelações através da Tua Palavra escrita. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti pela Igreja de Cristo, tanto no Brasil, na América Latina, em todos os lugares do mundo. Pedimos a Ti, clamamos a Ti, Senhor, porque sabemos que estamos em dias maus. Estamos em dias de muita luta, estamos em dias, Senhor, muito conturbados, em que o inimigo tem se lançado de várias maneiras, para destruir, primeiro, as Tuas verdades, destruir os Teus valores e os Teus ensinamentos, e depois tentar destruir a Tua casa, a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua misericórdia esteja sobre nós e a sabedoria do Espírito Santo em nossas vidas, nos ajudando a lidar com todos esses problemas, e que a paz, Senhor, a paz que vem do Teu Espírito Santo esteja em nossos corações. Tu és Deus justo, Deus fiel. Tu és Deus, Senhor, que não deixas cair nem uma folha sem o Teu consentimento. E assim nós acreditamos, nós cremos em Ti e temos fé, que o Senhor está à frente de todas as coisas. E que em nome de Jesus, todas as hostes malignas que se lançam contra os Teus projetos, a Tua verdade, o Teu desejo, o que o Senhor deseja para a humanidade, que todas essas hostes malignas, Senhor, o Senhor esteja repreendendo e o Senhor esteja, em nome de Jesus, anulando suas ações, para que somente o Teu Espírito e a Tua vontade, Senhor, sejam feitas. Confiamos em Ti e na Tua sabedoria. Nós não sabemos todas as coisas humanamente falando, mas sabemos que o Teu Espírito Santo vai nos revelar a seu devido tempo. Porém, cremos, Senhor Deus, na Tua Palavra, que nos diz que devemos, sim, caminhar firmes na Tua presença, confiantes, sabendo o tamanho maravilhoso, eterno, enorme e que não tem medida, que és Tu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Hoje eu vou dar continuidade ao nosso estudo sobre o tabernáculo. Jesus, o tabernáculo de Deus, parte 3, e vai ser a parte final hoje. Quando Deus liberar, eu falo sobre o sacerdócio. Mas hoje Deus disse assim, essa aqui é a parte final, para que a gente possa depois continuar com os outros temas. Então eu vou ler agora, quem puder abrir, Hebreus capítulo 9. Eu vou ler do versículo 1 ao 15 e do 24 ao 28. Hebreus, capítulo 9, do 1 ao 15 e do 24 ao 28. Muito bem. Diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar
não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E vamos ver do 24 ao 28. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Irmãos, tabernáculo é um grande mistério. A primeira vez que eu li esse capítulo, aliás, vários capítulos de Hebreus que falam sobre tabernáculos, eu não entendia nada. Nada. Porque o Antigo Testamento ainda era um mistério, não é? Entender tudo isso que estava aqui escrito era algo muito difícil, era um grande desafio. Mas hoje nós podemos, e Deus gosta quando a gente não se detém pelos mistérios da palavra, mas pelo contrário, quando os mistérios da palavra se tornam um estímulo para a gente buscar mais, estudar mais, orar mais e pedir ao Senhor a revelação. É isso que a gente tem que fazer como servo de Deus. A gente não ficar só no leitinho, porque o leite é bom, mas o leitinho é bom quando a gente é novo na fé, criança na fé. E quando a gente vai amadurecendo, a gente tem que buscar cada vez mais um alimento mais sólido. Por quê? Porque os desafios serão maiores. E o teu espírito tem que estar alimentado pelo Espírito Santo da palavra de Deus para que você tenha força de vencer as dificuldades que chegam à medida que a gente cresce espiritualmente. E nós estamos numa época de grandes desafios e de grandes dificuldades. Eu tenho dito a algumas pessoas que essa convulsão política que tem acontecido no Brasil não é algo que seja surpresa para muitos de nós. Nós sabíamos que um dia iria chegar um momento assim. Essa convulsão política, ela inicia no espiritual. É uma convulsão espiritual, de guerra espiritual. E por que no Brasil? É muito interessante isso, né? Por que no Brasil?
Por que revelações, profecias, orações? Por que esse sofrimento, essa agonia que temos que passar aqui? Por que o Brasil, tendo sido tanto tempo o centro de um movimento para que esteja influenciando outras nações? Por que o Brasil? Não poderia ser um outro país? Não é? Não poderia ser? Mas coube ao Senhor nos mostrar que Ele tem um projeto especial para o nosso país. E nós devemos pagar o preço para entender esse projeto do Senhor. Não podemos passar de uma forma ingênua em toda essa situação que o Brasil está vivendo. Porque não entendemos tudo nesse momento, mas o Senhor vai nos revelar. E é interessante que o Brasil, e eu não sou brasileira, né? Eu nasci em outro país. Mas todas as vezes, eu lembro que no início, quando eu cheguei ao Brasil, eu era pequena, eu perguntava a Deus, por que o Brasil? Porque o Senhor trouxe a minha família para o Brasil, né? Dentre a América Latina, era o único país que não falava a minha língua, não falava espanhol. E eu só sabia espanhol e eu não entendia um pinguim de português. E eu perguntava, por que o Brasil, né? E o Senhor me colocava para que eu simplesmente confiasse nos seus projetos e planos. Mas é interessante porque nós precisamos ter com Deus uma intimidade para que Ele nos revele, Ele nos explique, nos ajude a entender. E não simplesmente, tudo vai ficar bem, tudo maravilhoso, não, Deus está na frente. Só essa frase, Deus está na frente, é verdade, Ele está na frente, mas e você? Está na frente junto com Ele ou você está lá no final, só sentadinho esperando que a coisa aconteça? Nós temos que estar na frente, junto com Ele. Nós temos que estar em oração, né? Para que a gente esteja intercedendo por essa nação. Se Deus tem um projeto por essa nação, e eu sei que tem, nós somos aqueles que, através da nossa oração, estaremos impetrando esse projeto aqui, no Brasil. E o Senhor vai revelar aos poucos o que é que Ele tem e o que é que Ele deseja. Mas precisamos estar à frente. E é muito interessante como Deus transforma a nossa mente e nos ensina. E é isso que Deus fez com o povo de Israel. Durante tanto tempo o povo de Israel esteve no deserto, não é verdade? Foi no cativeiro, né? No Egito. Quantos israelitas, quantos judeus nasceram lá no Egito, na escravidão? Quantas crianças foram criadas na escravidão? Mente de escravo, adolescentes com mentalidade de escravo, jovens e adultos com mentalidade de escravo. E quando Deus tira o povo do Egito, libertando, porque muitos estavam orando, o povo não estava preparado para ser livre. Porque assim que puseram o pé para fora, né, assim que surgiram as dificuldades, começou a reclamação, não é? E muitas vezes a gente é assim, a gente não está pronto para ser livre. A gente começa a reclamar demais da cebola do Egito, etc, etc. Não é assim? Muito bem. Quando Deus, com todo esse projeto dele de libertar seu povo da escravidão, Deus sabia que ele ia ter que construir uma mente nova no seu povo. Porque não tem como a gente entrar no caminho da salvação com uma mente velha, com costumes ruins, errados, com distorções, com ensinamentos de nossa família que muitas vezes, né, não sendo cristã, a gente adquiriu costumes. Não tem como. E Deus, durante todo esse processo, ensina o seu povo a caminhar com Ele, dando leis, não é? Ensinando todos os detalhes do que Ele queria. Mas Ele estabeleceu um local para que houvesse um encontro do seu povo com Ele. Por que precisou desse local? Eu imagino na minha fantasia, que durante tantos anos os israelitas viram aquele povo onde eles eram escravos no Egito, com tantos deuses, tantas formas de adoração, tantas imagens, fumacinhas e sacrifícios e para tudo. E eu imagino que na mente deles, eles entendiam que lidar com o divino, com o que se chamaria Deus, teria que ser algo assim, porque aquele modelo foi o que entrou na cabeça deles.
Quando Deus estabelece o tabernáculo, Deus está estabelecendo um novo modelo. Ele está dando uma nova referência. E nós precisamos de uma nova referência. Quando nós entramos para a vida com Cristo, quando viemos do mundo, nós não temos essa referência. A gente tem uma referência muito distorcida do que Deus deseja. Muitas vezes temos referência da família, de outra religião, temos referência dos amigos e dos colegas, temos referência de outros modelos, mas não aquele que é o modelo que Deus quer. Então Deus colocou o tabernáculo como uma referência e um modelo para o seu povo seguir. Então quando Deus nos traz uma nova vida, Ele deseja que nós mudemos tudo, costumes, hábitos. Deus deseja que mudemos a forma como a gente vê o mundo, conforme o seu padrão. E Deus traz uma referência do reino espiritual, do reino dele para a terra. O tabernáculo foi construído conforme um modelo celestial. E não podemos perder de vista esse modelo celestial que ele traz. Tanto que quando nós lemos em Hebreus, o tempo todo ele fala isso. Jesus, ele entra definitivamente em um tabernáculo, no Santo dos Santos, já não mais conforme o modelo terreno, mas sim conforme aquele modelo celestial que Deus havia dado. Será que nós temos buscado esse modelo celestial para a nossa vida? A excelência do modelo celestial, será que nós temos buscado? Ou a gente tem se acostumado aos padrões do mundo? Àquilo que o mundo, que a sociedade impõe como moda, como referência, como valores políticos, econômicos, sociais e de pensamento. O que nós temos feito? Eu pertenço a uma classe profissional, que eu não vou citar o nome agora, mas quem me conhece já sabe, onde a gente tem sido atacado profissionalmente, politicamente. Porque a influência de uma vertente política define o que nós temos que pensar. Nós não temos mais um livre pensar na minha classe profissional. E eu sei que tem outras classes profissionais que passam por isso também. E quando a gente tem um referencial do céu, a gente entra em crise. Eu tenho um referencial do céu como pessoa, mas na minha classe profissional, esse referencial do céu, ele não é aceito. Pelo contrário, ele é questionado. E nós sabemos que muitos outros profissionais podem estar passando por essa mesma situação. E nós sabemos que muitos ainda vão passar. Porque a questão vai cada vez mais ficar complicada. Por isso que é necessário que nós tenhamos em mente o que Deus quer, aonde a gente pertence. Nós pertencemos a qual... Nós pertencemos a qual referencial? Qual é o nosso referencial em termos de origem a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus? Nós temos na visão do tabernáculo uma visão materializada. Nós temos no tabernáculo uma referência materializada. Quando Deus manda construir detalhes por detalhes do tabernáculo, Ele está materializando para que a gente veja, para que as pessoas vissem, tocassem, não é? Vissem de longe, avaliassem o modelo de Deus. E cada vez mais esse modelo de Deus vai ser questionado. Cada vez mais esse modelo de Deus vai ter contradições humanas em cima desse modelo. E muitas pessoas entrarão em conflito por falta de conhecimento. Quando Deus estabelece esse modelo para o seu povo, Ele está passando códigos. Nós precisamos, como seres humanos, de referências concretas à medida que nós caminhamos na fé. Então, aqui é uma referência concreta. Eu sei que isso é água. Porque foi me ensinado que é água, que isso é copo. Mas, quanto mais pequenininha eu era, eu não sabia que isso chamava copo e nem sabia que esse líquido transparente poderia ser água. A partir do momento que eu cresço, eu tenho essa referência. Eu internalizo essa referência e a partir de agora alguém me diz copo e água, eu consigo imaginar copo e água. Não preciso ver o copo e água para que eu saiba o que é. Vocês entenderam?
Então, quando Deus coloca esse referencial concreto, materializado, de uma porção do reino de Deus para o povo israelita, Ele está dizendo assim, olhem essa figura. Vocês vão entender com o tempo o que é isso que eu quero de vocês. Então, o povo israelita sabia que ali havia um plano de redenção. Porém, nós agora temos na nossa mente uma visão mais ampla do plano de redenção através de Jesus, o Messias, na nossa vida. Naquela época, o povo não tinha essa visão completa. Eles enxergavam a parte material, mas ainda não havia revelação plena. Nós temos realmente uma grande oportunidade, a nossa época, a nossa era, de conseguir entender os mistérios de Deus com uma amplitude maior. Aqui nós temos o tabernáculo, e como eu já tinha falado para vocês, já estudamos essa parte aqui, que é a parte do pátio, né? Onde aqui estava o altar do holocausto, as pessoas entregavam as suas ofertas e eram sacrificados animais para terem o perdão de Deus. Aqui a bacia de purificação, e nós hoje vamos entrar. Nós vamos entrar propriamente na tenda. Gente, entrar na tenda é algo excepcional. Nós só podemos fazer isso por causa do sangue de Jesus em nossas vidas. Não havia outro meio. Naquela época, o sacerdote, ele tinha que se purificar para entrar ali. E somente eles, daquela tribo, podiam fazer isso. Nós em Jesus temos a grande oportunidade. Será que nós estamos efetivamente valorizando isso que o Senhor Jesus fez por nós? Enquanto a gente não tem a visão material desse projeto de Deus para o relacionamento dele com seus filhos, nós muitas vezes vivemos uma vida cristã, e o que acontece com muitos cristãos, tateando. Alguém me diz que é isso, alguém me diz que é aquilo, e aí eu vou tentando encontrar Deus meio que assim, na forçada. Tem que fazer muito disso ou muito daquilo. Deus colocou ali, Ele trouxe um referencial do céu para a gente entender. Aqui, quando as pessoas entravam aqui pela primeira porta, que era feita dessa cortina, os homens ficavam aqui no pátio e as mulheres aqui de fora. É interessante, né? Assim, hoje a gente pensa, mas por que mulher fica de fora? Não é? Na visão feminista da nossa atualidade, como assim? Não é verdade? Hoje em dia o movimento feminista briga por tanta coisa que eu fico até confusa. Parece que transformam os homens em inimigos, temos que estar competindo, quem é melhor, né? Se um homem falar uma palavrinha assim, ofendeu minha feminilidade, né? Entra em crise, em surto. Eu fico pensando, mas peraí, calma. Deus não criou homens e mulheres para serem inimigos, mas sim colaboradores um do outro. Esse é o projeto de Deus, mas por que isso está sendo distorcido a tal ponto hoje? A tal ponto que se torna difícil conviver, homens e mulheres. Mas aqui as mulheres ficavam do lado de fora e as suas ofertas estavam aqui na bacia. A bacia tinha as ofertas que as mulheres deram dos seus espelhos de bronze. Deus permitiu simbolicamente a única coisa e mais importante é entrar ali no pátio. As mulheres podiam não entrar fisicamente, mas elas estavam aqui e o Senhor sabia disso, louvando, adorando, porém não precisando carregar o peso dessa entrada. Não entrar para as mulheres não era não poder ser abençoada, era não carregar o peso dessa entrada, porque o Senhor estava com elas. Diz a lenda que aqui nessa bacia, onde Deus ordenou que os sacerdotes colocassem as ofertas das mulheres no pé da bacia, essa bacia continha água. E diz a lenda que ali Deus colhia cada lágrima das mulheres derramadas. E Jesus mostrou isso. Deus não coloca um peso espiritual em cima das mulheres, mas isso não quer dizer que Deus despreze as mulheres.
Jesus mostrou isso para nós. O quanto o Senhor trazia uma valorização diferenciada para nós mulheres. Eu diria que é uma proteção especial. E a gente sente isso, eu sinto isso. Nós vemos aqui que Jesus disse, o caminho é estreito. Aqui é larguinho, né? É grandinho. Mas para você entrar ali no lugar santo, tudo se estreita. Se estreita em vários sentidos. Se estreita que para entrar num caminho estreito, você tem que deixar de fora um monte de coisas. Não é verdade? Tenta entrar num caminho estreito, num corredorzinho estreito, carregando um monte de mala, mochila, sacola. Não tem. Você tem que deixar de fora um monte de coisas. Mas você entra. O caminho estreito é o Senhor dizendo, eu quero você. Não esse monte de porcaria que você está trazendo na tua cabeça, nos costumes, em tudo. Não, eu quero você. Tua vida, tua alma. Eu sou tudo para você. Você não precisa para entrar nessa pequena portinha aqui, que agora eu vou mudar assim. Tá vendo aqui? Você não precisa um monte de coisa para entrar aqui. Você só precisa estar lavada no sangue do Cordeiro. Porque aqui o Senhor já deixou reservado. Cada parte dessa... Essa aqui é o lugar santo, como vocês podem ver. Cada coisa que tem aqui, cada objeto que tem aqui no lugar santo, tem um significado especial. Quando o sacerdote entrava aqui tinha um véu, só que aqui foi tirado para exemplificar melhor. Ele atravessava essa porta, esse véu, e aqui do lado direito ele encontrava a mesa com 12 pães, 2 pilhas de 6 pães que se chamam da propiciação, da proposição. 12. Um para cada tribo. Cada pão pesava em torno de 2 quilos e um pouquinho. Baita pão, né? Ali também tinha uma jarra com copos, né? E água e também vinho. Esses objetos todos eram cobertos de ouro. Aqui era madeira de acácia coberta de ouro. Também e também, madeira de acácia coberta de ouro. Esse aqui é ouro puro. Tá? Antes de entrar no lugar santo, lembra que eu falei para vocês quais eram os metais que tinham? Bronze e prata. Tanto o bronze como a prata oxidam, precisa de limpeza, não é? De estar toda hora. E o ouro? Não. O ouro purificado pelo fogo não precisa de limpeza, já é limpo. O que estava aqui representava a santidade do Senhor. Aqui entravam os sacerdotes para colocar incenso, né? Porque aqui também tinha um pote com incenso, para colocar incenso de manhã e no finalzinho da tarde. Esse incenso tinha que estar continuamente aceso, um incenso de cheiro agradável. Esse incenso era uma receita especial de Deus. Ninguém mais podia fazer aquele incenso igualzinho. Era só dele. Se alguma pessoa tentasse copiar e fizesse, não tinha perdão, porque ele tinha dito, não é para fazer. O que simboliza esse incenso? Esse incenso ficava bem pertinho aqui do véu para entrar no Santo dos Santos. O incenso são as orações. Para entrar no Santo dos Santos, somente com uma vida de oração, intercessão, de busca, de intimidade com Deus. Por que Deus estabeleceu um incenso que ninguém mais podia fazer? Seria só esse incenso para usar nesse lugar. Ninguém mais podia acender uma fumacinha dentro da sua cabana. Porque ali era um lugar de extrema intimidade com o Senhor. Deus estava ensinando o seu povo que tudo que é relativo a Ele é separado. Que a santidade dEle não se mistura. A santidade dEle não tem contaminação. E esse é um padrão para a nossa vida. Será que nós estamos nos misturando? Será que a gente se distrai e deixa com que valores, com que ensinos, com que coisas estranhas à santidade de Deus entrem na nossa vida e nos contaminem? E nos puxem para fora do lugar santo?
Você entendeu isso? Para estar no lugar santo, não é nem no Santo dos Santos, para estar no lugar santo, que é o primeiro passo de uma vida de santidade, nós temos que ter conhecimento de muita coisa. E uma delas, não haver mistura no nosso pensar, não haver mistura no nosso agir, não haver mistura nos nossos comportamentos, nossos valores. É um caminho estreito, gente, não é fácil isso. Não há como fazer isso com a nossa carne. Somente através do Espírito Santo de Deus enviado pelo sacrifício de Jesus para a nossa vida. Nós temos que entender que esse lugar santo trazia também a revelação. O candelabro é enorme, enorme porque eu meço 1,50 m e pouco. 1,65 m, para mim é enorme, né? O candelabro tinha mais ou menos 1,65 m, 1,70 m. Os sacerdotes colocavam aqui um óleo especial, ele ficava guardadinho aqui, colocavam aqui. Eles tinham que limpar as impurezas, porque era um óleo e um paviozinho, não havia vela, né? E esse óleo, eles tinham que manter aceso todo o tempo, não podia apagar. Então, quando o paviozinho queimava, eles tinham que ir lá, troca o óleo, põe de novo para acender. Esse menorá, que é em hebraico, esse candelabro, ele simboliza a luz. Como Deus quer que nós tenhamos na nossa vida a luz acesa. Quem é a luz? Quem disse eu sou a luz? Quem? Jesus. Esse candelabro já simbolizava essa ação de Jesus na nossa vida, a ação redentora de Jesus na nossa vida. Você vê, não tem janela aqui no lugar lugar santo. Não havia nenhuma iluminação, porque não tinha uma frestinha que viesse de fora. Portanto, não entrava sujeira, não entrava areia, não entrava nada disso. Então, essa aqui era a única luz que iluminava o lugar. Será que na tua vida a única luz tem sido Jesus? Ou, de vez em quando, entram algumas ideologias, pensamentos e filosofias, nas quais você usa para tentar acender teu pensamento? Ou será que só Jesus tem sido a tua luz? Se for outra coisa além de Jesus, imediatamente você vai ser puxada para fora do lugar santo. Vocês entenderam isso? Os pães representam as tribos, mas os pães também representam a palavra de Deus. Gente, como Deus coloca o tempo todo as 12 tribos? Não é verdade? Deus tinha esse projeto das 12 tribos. Elas representam a humanidade. A humanidade, a palavra de Deus para a humanidade. O alimento através da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus na nossa vida? Jesus. Simbolizado aqui, seja pelo incenso, seja pelos pães, seja pela água. Aqui, Jesus, Ele é o aroma suave na nossa vida. Nós precisamos estar em constante intercessão e oração. Senão nós não entramos aqui, no Santo dos Santos. No Santo dos Santos, o lugar que somente os sacerdotes podiam entrar e somente uma vez ao ano. Olha isso, uma vez ao ano. Um dia, que era o dia da expiação, ele podia entrar no Santo dos Santos e ele tinha que estar totalmente purificado. E ele tinha que aspergir o sangue pela oferta do pecado do povo para haver perdão e redenção ao povo. Não era mais simplesmente individual, era comunitário. Deus tem esse pensamento sobre nós. A nossa fé não pode ser uma fé individual, ela é comunitária. Nós temos que ter ações comunitárias. Nós temos que ter uma visão comunitária. Quando nós vemos o sofrimento de um, vemos o sofrimento de todos. Essa fé que Deus ensina para nós, ela é
comunitária. Aqui entrava o sacerdote, sumo sacerdote, aspergia o sangue para a purificação do pecado de todo o povo. Nós temos essa visão de orar não somente por nós, pela nossa cidade, pelo nosso estado, mas pela nação. O Brasil se tornou referência da América Latina. O Brasil se tornou referência até para a África. O Brasil está sendo falado, questionado, e um monte de outras coisas do mundo inteiro. Você já pensou que você ia morar num país que iria trazer uma convulsão tamanha dentro de si mesmo e queria convulsionar o mundo? Mas será que nós não podemos ter a visão de convulsionar o mundo, mas da forma de Deus? E não dessa forma que está acontecendo? Milhões de pessoas orando por nós, intercedendo por nós, sabendo e entendendo o que estamos passando. Os olhos dos grandes líderes aqui no Brasil, criticando um, criticando o outro, mas aqui no Brasil. Será que nós podemos ter a ousadia de nos tornar referência de um avivamento aqui no Brasil e ter esse mesmo influência no mundo inteiro a partir daqui do Brasil? Você já parou para pensar nisso? Será que esse é o projeto do Senhor? E o que nós estamos fazendo a esse respeito? Será que a gente está indo à frente com o Senhor? Será que a gente está aqui nessa parte da intercessão para poder estar acessando o Santo dos Santos, ou a gente está do lado de fora, batendo papo, né? Já entreguei meu carneirinho, aí vamos lá, vamos bater um papinho, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa aqui, né? Vamos comer, vamos não sei o quê, mas não com aquele desejo, não, mas eu queria muito entrar ali. Queria muito conhecer o lugar santo. Queria muito conhecer o Santo do Santo. Deve ser um lugar lindo. Deve ser um lugar assim, que causa, né? Se um sacerdote entrava com pecado ali, morria. Imagina, saía no jornal do meio do povo. Morreu o sacerdote, não sei quanto, porque aconteceu assim, blá, 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 né? No rádio peão de lá, né? Mas assim, você imagina, aqui, um lugar extremamente difícil de acesso. Impossível para qualquer um de nós mortais. Somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, ia. Muitos sacerdotes nunca entraram lá. Morreram antes de entrar. Um entrou lá e ficou mudo. Vocês lembram quem é? Né? Zacarias, né? Entrou lá e ficou mudo. Mas foi a grande chance dele entrar lá. É uma honra. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que através de Jesus. Vou pular essa e essa, porque nossa hora já foi. Nós aprendemos através de Jesus que nele nós temos acesso ao Santo dos Santos. Você parou para pensar o que é isso? Através de Jesus, você ter a oportunidade de entrar no Santo dos Santos? Será que a nossa mente humana, pequenininha, está preparada para entender a simbologia que Deus nos ensina através do Santo dos Santos? Será que um dia a gente valorizou isso a esse ponto? Pagou o preço a esse ponto? A hora que nós, nossa nação, entender isso, não vai se vender por preço nenhum, porque preço foi pago. Nós vamos valorizar essa grande oportunidade. Jesus nos deu o ticket de entrada no Santo dos Santos. Você já recebeu um ticket, perdeu, jogou fora, ficou com preguiça de ir e não foi? Muitas vezes nós agimos assim. O que diz aqui?
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus morreu, entregou a sua carne. Quando a sua carne foi moída, quando ele morreu, o véu se rasgou. O véu se rasgou, gente. Tudo bem que depois alguns sacerdotes, diz a lenda, costuraram depois, porque tinha que continuar os ofícios lá. Mas o véu se rasgou. Que simboliza isso? Jesus disse, bom, Senhor, a partir de agora, todo aquele que vier no meu nome vai poder entrar na tua presença, sem ser fulminado, sem ser torrado, cozido, sem morrer. Porque quando a gente entra no Santo dos Santos, não sou eu vivi entrando, agora vou entrar no Santo dos Santos, legal, vou tirar uma foto, vou fazer um selfie. Né? Você imagina hoje, na mentalidade do povo, entrar no Santo dos Santos, fazer um selfie. Legal, estou fazendo um selfie. Não é isso. Não é para fazer selfie, não é para dizer, entrei lá, consegui um ticket, agora eu sou melhor que você porque eu conheço esse lugar, realmente é lindo, hein? Da hora. Não. Quando a gente entra no Santo dos Santos, não é você que entra, não sou eu que entro. Jesus te dá uma cobertura para entrar. Nós ainda não podemos entrar por nós mesmos no Santo dos Santos. Mas o sangue de Jesus, a cobertura de Jesus sobre nós, permite que a gente entre. Permite que a gente receba do Senhor as suas revelações. No Santo dos Santos, o lugar de mistério do Senhor. A arca que está aqui no Santo dos Santos é composta pela arca, né? Está aqui no fundo. Ela tinha uma tampa que chama o propiciatório, que tinha os querubins. Lá dentro, como eu li em Hebreus, tinha 3 símbolos importantes. Tábua da lei, maná e o cajado de Arão. Florescido. 3 símbolos. Essa arca, ela simbolizava a presença de Deus. E quando o povo tinha que tomar uma direção, o que fazia? A arca, onde a arca era levada, era o que o povo ia. Quando a arca se retirava do meio do povo, era um desespero, tinha que trazê-la de volta. Nós temos que entender que não é somente um símbolo, mas Deus está nos ensinando como Ele deseja que nós estejamos na presença dEle. Entramos no Santo dos Santos através da cobertura do sangue de Jesus. Mas será que nós temos realmente buscado entrar no Santo dos Santos? Em que momento da tua vida, da tua comunhão com Deus, da leitura da palavra, ou de louvor, ou de oração, você realmente sentiu que entrou no Santo dos Santos? Dá para contar nos dedos? Mas o Senhor está dizendo que em Jesus você pode entrar quantas vezes houver disposição interna. Porque em Jesus esse véu foi rasgado. Eu vou ler agora em Hebreus capítulo 8, 10 e o 12, para a gente encerrar. Que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O Senhor Deus deseja que nós tenhamos dentro de nós o tabernáculo.
que nós tenhamos dentro de nós o lugar santo e o santo, santíssimo lugar, santo dos santos. E que a gente tenha essa visão na nossa mente humana, para a gente valorizar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós e faz por nós até o dia de hoje. Nós temos um grande privilégio, que naquele tempo em que foi construído o tabernáculo, o povo de Israel não teve. Nós temos um grande privilégio. E nós temos a responsabilidade de usar esse privilégio, conforme a vontade do Senhor, de respeitar e de buscar. Você só entra no lugar santo e no santo dos santos com a tua própria perninha, onde você quer. Se você não quer, você não vai entrar. Se você quer, Jesus já te deu o ticket. Se você quer ficar do lado de fora, vivendo uma vida cristã assim, na manha, só na onda, só segurando, né? Para quando chegar o dia, quero pelo menos estar lá, nem que seja o último. Não é esse o projeto de Deus. Para a tua vida, não é esse o projeto de Deus para a nossa nação. Não é esse o projeto de Deus. Eu gostaria que nós realmente valorizássemos isso que Deus nos ensina. Valorizássemos o sacrifício de Jesus para nos fazer entrar no Santo dos Santos. Porque essa é a grande transformação da nossa vida e da nossa nação. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu não tenho nem palavras para te louvar e te agradecer pela tua grande misericórdia em nos ensinar, em nos dar, Senhor, compreensão a respeito dos teus mistérios, das tuas verdades. Mas principalmente em louvar-te, Senhor, por ter enviado o teu Filho, Jesus. Porque Jesus foi obediente até o final, se entregou, morreu por nós. E nos deu esse ticket de entrada na tenda, tanto no lugar santo quanto no Santo dos Santos. Te pedimos, Senhor, que nos ajudes a valorizar e a entender mais no nosso espírito, mediante a revelação do teu Espírito, e que nos ajudes a não sermos cristãos medianos, mornos, mas sermos cristãos que buscam, sermos cristãos que aceitam o desafio, Senhor, que desejem entrar no caminho estreito, que desejem pagar o preço, de deixar de fora as coisas que não estão em conformidade com a tua santidade, Senhor. Senhor, ajuda que a nossa nação seja assim. Pai, que tudo aquilo que tem se lançado contra a nossa nação, para retirar de sobre o Brasil, e digo Brasil, Brasil mesmo. Não estou nem dizendo América Latina e outros países. Mas tudo aquilo que tem se lançado para retirar de sobre o Brasil as tuas bênçãos, os teus propósitos, os teus projetos. Senhor, seja cancelada a força do inimigo contra essa nação, em nome de Jesus. E todas as orações contrárias à tua vontade sejam canceladas em nome de Jesus. Declaramos o Senhor Jesus, Senhor do Brasil. Amém, Senhor. Sim. Nós recebemos de ti, Senhor, essa oportunidade de sermos foco para o mundo. Mas o que mais desejamos é sermos foco para o mundo, mas da ação poderosa do teu Espírito Santo nos teus filhos, em cada cidadão desse país, para que o Brasil se torne referência de uma vida com Jesus. Que daqui saiam missionários para levar o evangelho que tem morrido, que foi morto ou assassinado, seja na Europa, seja nos países da Ásia, seja na África.
Senhor, envia pessoas daqui preparadas. Pessoas daqui, Senhor, fortalecidas no fogo do Teu Espírito Santo, para levar a mensagem da salvação para todas as nações da terra. Que os Teus propósitos, que os Teus objetivos se cumpram no Brasil. Que nada nem ninguém tenha força e influência para deter Tua mão poderosa sobre o Teu povo. Confiamos em Ti, Senhor. Temos confiança no Teu poder. Quando um dia, ouvindo muitas notícias, Senhor, veio uma apreensão no meu coração. E eu perguntei, Senhor, o que será do Brasil? Era uma noite de tempestade, Pai. Eu fui à janela e eu falei, Senhor, o que será do Brasil? E aquela tempestade aumentou, e as árvores mexiam, e a chuva caía. E o Senhor colocou no meu coração, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu movo a natureza, eu movo as circunstâncias. Quem é que pode fazer chover? Quem é que pode trazer um vento como esse agora que você está vendo? Somente eu. E eu creio nisso, Senhor. Tu és Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Ninguém pode contra Ti. Não adianta espernear, não adianta xingar, não adianta brigar, não adianta. E nós declaramos, Senhor, que Tu, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, és o Senhor do Brasil. Capacita-nos para sermos Teus servos, usados por Ti, para a honra e glória do Teu nome, e realizar os Teus projetos, tanto na nossa vida como na nossa nação. Em nome de Jesus. Amém.